Então vamos fazer a leitura de Mateus 18, versos de 1 a 9. Acompanhe comigo. Naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, é a mim que recebe. E se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo, por causa das pedras de tropeço, porque é inevitável que elas existam, mas ai de quem é responsável por elas. Se a sua mão ou seu pé leva você a tropeçar, corte-o fora e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida manco ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés ser lançado no fogo eterno. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida com um só dos seus olhos do que tendo os 2 ser lançado no inferno de fogo. Irmãos, vocês já sabem que aqui, no capítulo 18, ele abre o 4º discurso de Jesus, presente aqui no Evangelho de Mateus. É mais uma porção de ensino da parte de Cristo. São blocos aqui onde Jesus está ensinando, seja multidões, sejam os discípulos. No caso aqui, é o grupo mais íntimo dos 12. E eu quero chamar a sua atenção para o que levou Jesus a começar este novo bloco de ensino. O que levou Jesus a começar a ensinar os seus discípulos? Qual foi a motivação? O que levou Jesus a dizer essas palavras a este grupo dos 12? Nós vemos isso no primeiro versículo aqui do capítulo 18. Os discípulos estavam discutindo entre si quem seria o maior no reino. Este era o debate que estava acontecendo entre eles. E diante disso eu pergunto a vocês, que tipo de sentimento existe por trás de uma discussão como essa? O que leva os seguidores do Messias a ficar debatendo entre eles qual deles seria aquele que ocuparia os cargos mais elevados no reino? O que motiva alguém a ter esse tipo de discussão? Qual é o sentimento por trás? É o orgulho. Este é o assunto em questão. Depois da pergunta dos discípulos, Jesus, sabendo o que se passava na mente, no coração deles, aí Jesus começou o seu sermão. Um sermão que possui esta intenção: corrigir uma maneira orgulhosa de pensar. Quer ser o maior? Jesus diz para eles, então se humilhe. É o contrário daquilo que estava no coração deles. Se humilhe e seja como uma criança. Os habitantes do reino não serão orgulhosos, eles serão humildes. Cristo já havia dito lá no Sermão do Monte, com as bem-aventuranças, que são as características, as qualidades dos habitantes do reino. E lá nessas bem-aventuranças você não encontrará que o habitante do reino terá um espírito orgulhoso. Você não vai encontrar essa característica. O orgulho pecaminoso definitivamente não terá lugar na eternidade. Não haverá espaço para o orgulho no reino. E o texto de hoje, ele vai nos ensinar, assim como ensinou aquele grupo dos discípulos, sobre como devemos lidar com o pecado, mas especificamente com o pecado do orgulho. Como que os discípulos do Messias devem lidar com esse tipo de sentimento. E a primeira informação que nós podemos extrair deste texto sobre o orgulho é que, em primeiro lugar, o orgulho ele é inevitável. Verso 7. Ai do mundo, por causa das pedras de tropeço, porque é inevitável que elas existam. O versículo aqui ele inicia com ai. Ai é uma interjeição de dor. E este ai ele está diretamente ligado ao versículo anterior que nós vimos na semana passada. Ligado àquelas duras palavras ditas por Jesus
onde ele afirma que para os que não recebem, para aqueles que rejeitam, os que afastam os pequeninos do caminho do discipulado ao Messias, para esses seria melhor morrer fisicamente antes de cometer tal pecado. Por conta desta ligação, este ai aqui, ele possui um sentido diretamente ligado ao julgamento que espera por estes que agem afastando os verdadeiros convertidos, que afastam os pequeninos do caminho do Senhor. Lembrando que este não é um afastamento no sentido de perder a salvação, não é afastar no sentido de apostatar da fé, mas de levar um verdadeiro cristão, um verdadeiro discípulo a pecar e, mais precisamente, afastá-lo do verdadeiro discipulado cristão. É afastá-lo do caminho correto. Este ai condenatório aqui no texto é dirigido a quem? Segundo o versículo, ao mundo. Ai do mundo. E qual o significado de mundo aqui? Seria mundo no sentido do local onde nós vivemos, do nosso planeta, deste cenário onde a luta do bem contra o mal é travada? E a gente deve lembrar, o sentido de uma palavra, quando uma palavra pode significar várias coisas, ele sempre deve ser determinado pelo contexto. O pessoal do curso de teologia já deve estar sabendo bem disso. Você sempre determina o sentido pelo contexto. E dentro do contexto aqui, mundo indica a origem do tropeço. Mundo indica toda a raça humana que está corrompida pelo pecado, que está alheia a Deus. Todo esse sistema que vive em rebelião e oposição contra Deus, contra a sua palavra e contra aqueles que seguem ao Senhor. E aí eu pergunto de novo, se de acordo com a palavra de Deus, todos pecaram, se todos estão destituídos de Deus, se todos possuem um coração corrompido, ou seja, um coração que não é capaz de buscar a Deus, existe alguma chance de nos livrarmos do perigo deste mundo, de nos livrarmos das pedras de tropeço que este mundo impõe aos verdadeiros discípulos? É claro que não. Se o mundo está corrompido, se todos pecaram, então nós não temos como nos livrar dessas pedras. Elas vão estar por aí. Elas existem, elas são inevitáveis. Jesus já disse em outras oportunidades aos seus discípulos, em João 16:33, ele diz, no mundo vocês passam por aflições. Ele não diz no mundo talvez vocês enfrentem, ele diz no mundo vocês passam, porque é inevitável que elas ocorram, por causa da condição do mundo. É o mundo em rebelião. Ou ainda, num texto que nós já vimos aqui em Mateus 10:16, onde ele diz aos seus discípulos, eis que eu os envio como ovelhas para o meio de lobos. Estou mandando vocês para o meio do perigo, porque é inevitável. O mundo está em oposição ao Messias. Não há como não haver essas pedras que nos levam à tentação, que nos levam ao pecado, ou que nos levam, ou que querem nos levar ao afastamento do verdadeiro discipulado. Portanto, como o texto diz hoje, é inevitável que elas existam. Porque o pecado é inevitável, as pedras de tropeço que são impostas por um mundo caído é inevitavelmente também inevitável. Uma redundância, né? É igualmente inevitável. Mas dentro do contexto, existe aqui um pecado que está em vista, que está diretamente associado, que está aqui emaranhado a cada uma das transgressões que são cometidas pelos homens. Qual o pecado aqui? Qual a atitude Cristo está ensinando aos seus discípulos a necessidade de abandoná-la? O que Jesus diz para eles que é necessário conversão, mudança da forma de pensar? É a atitude orgulhosa. Essa maneira de querer ser o maior, de querer ocupar posições de destaque, de querer estar nas posições mais elevadas do reino. Estar discutindo entre si sobre quem deles vai ocupar a posição de maior. Essa atitude que Jesus está tratando. É isso que ele está dizendo, convertam-se. O orgulho.
E aí, irmãos, nós temos que também retroceder um pouco mais na história. Retroceder para lá, antes mesmo do pecado de Adão e Eva. Onde a Bíblia diz que houve a origem do pecado. Onde o pecado começou? A Bíblia vai dizer que ele começou no coração de Satanás. Lá teve origem o pecado. E qual foi o pecado cometido por ele? Nós temos um texto que fala sobre isso, lá no profeta Ezequiel, no capítulo 28, dos versos 14 a 17. Ezequiel 28, 14 a 17. O texto diz assim: Você era um querubim da guarda, que foi ungido. Eu o estabeleci. Você permanecia no monte santo de Deus e andava no meio de pedras brilhantes. Você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia em que foi criado até que se achou iniquidade em você. Na multiplicação do seu comércio, você se encheu de violência e pecou. Por isso, ó querubim da guarda, eu o profanei e lancei fora do monte de Deus. Eu o expulsei do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua formosura. Corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Por isso, eu o lancei por terra. O orgulho de alguém que estava em uma posição superior. É isso que Jesus está tratando na mente dos seus discípulos. Vocês precisam converter essa mentalidade de querer estar na posição de destaque, porque isso é um sentimento orgulhoso. E é como diz um autor americano, pastor, que escreveu o livro Humildade, da editora Fiel. Ele diz: raspe qualquer pecado e lá no fundo você encontrará o orgulho. Raspe qualquer pecado que você cometa e lá dentro, lá no princípio, você vai encontrar lá o orgulho. A rebelião do homem contra Deus vem do nosso próprio orgulho. Nós não desejamos nos submeter. Nós detestamos a ideia de prestar contas da nossa própria vida. Nós acreditamos, por causa do nosso orgulho, que nós é quem sabemos o que é melhor para nós. E isso é refletido no mundo. Essa é a mentalidade do mundo. O que você mais escuta, senão, seja o melhor, seja o maior, lute pelos seus direitos, seja feliz a qualquer custo, porque você merece. Não ligue para os outros, não se importe, busque os seus sonhos. Ego, vaidade, humanismo. Nós temos o culto ao corpo hoje nos nossos dias. O hedonismo, que é faça tudo para o seu prazer. Busque o prazer, não importa como. O que importa é você se sentir bem. Né? Não importa se você vai prejudicar alguém nesse processo. E todas essas coisas que são pregadas no mundo e que são incutidas na nossa mente, tudo isso é fruto de orgulho. O ponto de partida é esse pecado que está incrustado no ser humano. Ai do mundo por causa das pedras de tropeço, porque é inevitável que elas existam. O orgulho é inevitável no mundo, porque o pecado é inevitável. O que nós não podemos ser é crentes pelagianos. Se você conhecer um pouco da história da igreja, você vai conhecer lá um homem chamado Pelágio. Este homem ele defendeu que o ser humano não nasce mal. Ele não nasce corrompido pelo pecado, com a mancha do pecado herdado de Adão e Eva. E Pelágio ele foi condenado como herege. A igreja se reuniu e decidiu, isso não é bíblico. A Bíblia ensina a corrupção total do homem. Mas hoje a maioria dos crentes evangélicos pensam dessa forma. Pensam que o ser humano ele é essencialmente bom. Que ele tem uma capacidade natural e interna de escolher a Deus, buscar a Deus e obedecer a Deus.
Foi considerado já heresia no passado e isso está presente na nossa vida até hoje. Mas o que a Bíblia ensina claramente sobre isso? Lembrem de Romanos 3. Eu diria que tem 2 textos chaves sobre o pecado na Bíblia, e os 2 é capítulo 3, é fácil decorar, você vai lembrar. Gênesis 3 e Romanos 3. Falar de pecado é isso, a origem e também o trabalhar teológico do pecado em Paulo, lá no livro de Romanos. Lá no capítulo 3, ele vai falar nos versos 9 a 12. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E quando eu digo que os evangélicos hoje têm uma mentalidade pelagiana, de achar que todo mundo é inerentemente bom em si mesmo, você vê claramente isso quando você vai em um velório. E você encontra um evangélico lá. E ele vai lhe dizer, mas pelo menos descansou. Aquela pessoa já há muita idade, sofrendo com alguma doença terminal, uma coisa, a pessoa vem e te diz isso. Meu querido, descansou se for um crente no Senhor Jesus. Do contrário, não. Porque a Bíblia diz que todos pecaram. Todos estão destituídos de Deus. Se essa pessoa não é crente, o tormento dela apenas começou. E será eterno. Porque todos pecaram, não há um único ser humano que faça o bem. Nenhum sequer, é o que diz a Bíblia. É por isso que o orgulho e as pedras de tropeço que são produzidas por um mundo orgulhoso e pecador são inevitáveis. Por causa desse estado de corrupção que todas as pessoas se encontram. E por ser inevitável, por estar dentro do coração humano, tomando conta do mundo como um todo, consequentemente, o orgulho ele é praticado, porém condenado. Verso 7 ainda. Ai do mundo por causa das pedras de tropeço, porque é inevitável que elas existam, mas ai de quem é responsável por elas. O pecado afeta todo mundo. Ai do mundo, diz Jesus. O mundo, esse sistema em rebelião contra Deus, ele vai impor pedras para desviar o verdadeiro cristão do caminho do discipulado. Mas ai também do indivíduo. Ai do homem pelo qual este pecado é praticado. Eu gosto de uma tradução que traz esse versículo dessa forma. Ai do mundo por causa das suas tentações, porque as tentações são inevitáveis, mas ai do homem que é responsável pela tentação. Existe uma responsabilidade que é individual. Cada pessoa prestará contas dos seus atos e dos seus pecados. O segundo ai aqui desse texto é um ai ligado novamente um sentido condenatório, de julgamento. Ele é direcionado aqui por Cristo para aquele que comete especificamente o pecado. Este pecado de desviar, de não receber, de fazer tropeçar, de impor tentações sobre aqueles que seguem o Messias Jesus Cristo. O orgulho que impera no mundo em que nós vivemos, ele é praticado individualmente e ele receberá a devida condenação. Não há como evitar. Não há como separar o pecado do pecador. Não há como separar o julgamento que esse sofrerá. A ideia de ai do mundo parece que é algo, o mundo no sentido genérico, mas cada pessoa neste mundo será condenada pelos seus pecados. E agora nós precisamos ver isso à luz do contexto. Jesus está tratando com seus discípulos sobre aquela discussão orgulhosa que eles estavam tendo sobre quem seria o maior no reino. Jesus aqui quer demonstrar que esse tipo de conduta ela é incompatível com os habitantes do seu reino. Eles precisam seguir o caminho oposto, o caminho de ser servo, o caminho da humildade, o caminho da dependência daquele que o salvou. É muito diferente da atitude dos religiosos do tempo de Jesus. E aqui, irmãos, eu não tenho dúvidas que é isso que Jesus tem em mente ao falar. Quando ele fala de fazer tropeçar, ele tem em mente aqueles religiosos que ele confrontou no capítulo 16.
Quem fazia o povo tropeçar neste tempo? Aqueles que plantavam no meio do povo uma dúvida sobre Jesus não ser o Messias, mesmo com tantos sinais que comprovavam isso, eram os fariseus, os religiosos, os saduceus, os escribas. É eles que faziam o povo tropeçar. É eles que afastavam aquelas pessoas que estavam em busca do Messias, do verdadeiro Messias. É eles que plantavam a semente de dúvida, que fazia as pessoas tropeçar. Mas será que este é mesmo o Messias? Acho que não pode ser, porque os religiosos dizem que ele não é. E aqui eu vou trazer de novo um texto que eu citei na semana passada, que mostra muito bem o orgulho desses religiosos sendo praticado e sendo condenado no mesmo texto. E eu vou pedir para vocês abrirem nesse texto. É em Lucas, você vai pular apenas aí o Evangelho de Marcos, Lucas capítulo 20, os versos 46 e 47. Lucas 20, versos 46 e 47. Acompanhe comigo. Cuidado com os escribas, que gostam de andar com vestes talares e muito apreciam as saudações nas praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares dos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Além desse texto, ainda poderia citar, irmãos, o capítulo 23 de Mateus, onde nós encontramos lá uma série de ais proferidos por Jesus diretamente aos escribas e fariseus, e que tratam justamente dessa postura orgulhosa que desvia o povo do caminho para o Messias. Mas já que nós vamos logo chegar nesse capítulo, eu vou deixar lá para a exposição de Mateus. Esses 2 versículos em Lucas já são suficientes para mostrar aqui a nós este orgulho sendo praticado e também sendo condenado. Reparem quantas coisas são ditas a esse respeito. Jesus fala, cuidado com os escribas, que gostam de andar com vestes talares. Ele diz, cuidado com esses homens que se orgulham até mesmo das suas vestimentas, que gostam de usar roupas especiais, roupas finas, que identifiquem ele como homens religiosos. Então você veria um fariseu na rua, você reconheceria pela roupa do fariseu. Você vê isso nos filmes de Jesus, você provavelmente já viu fariseu com aquelas vestimentas, né? O chapéu, eles usavam a caixinha na cabeça, os mantos, os véus, enfim. Eles queriam ser reconhecidos até mesmo pela sua forma de vestir. Aquilo era motivo de orgulho para eles, poder usar a roupa de um fariseu. E, irmãos, eu não tenho como não fazer uma conexão imediata para a nossa realidade disso aqui hoje. Porque, irmãos, eu vejo muitas igrejas que estão inseridas em pequenas comunidades, muitas vezes pessoas realmente simples. E aí eu vejo pastores que se vestem de terno e gravata, numa realidade completamente desconexa da realidade em que vive determinada comunidade. As pessoas ali não têm costume nenhum de vestir aquele tipo de roupa. E aí o pastor se veste daquela maneira. Eu não estou dizendo que o pastor não tenha que se vestir adequadamente. Eu, quando estava passando pelo processo de discipulado, visando o ministério pastoral, eu me lembro muito bem do meu pastor na época, o pastor Antônio Neto, de a gente entrar nesse assunto da maneira como o pastor deve se vestir. E eu gravei aquele conselho que ele me deu. Ele disse, olha, o pastor ele deve olhar para a realidade da sua comunidade e ele deve procurar sempre estar um tom acima. Que sentido? Se os irmãos costumam usar camiseta, use uma polo. Se os irmãos costumam usar um polo, use uma camisa. Nesse sentido, esteja bem vestido, mas não destoe da realidade do local. Não vá muito além daquilo. Não faz sentido, irmãos, um pastor estar vestindo de uma maneira completamente fora da cultura normal das pessoas. Por que motivo ele deveria fazer isso? Será que os apóstolos, eles usaram roupas formais,
com o objetivo de destoar dos demais, para demonstrar que eles eram pessoas religiosas. E eu não quero cometer o erro de generalizar ou tratar todo mundo do mesmo jeito, mas em muitos casos o que me parece é que são pessoas simples, que talvez nunca teriam a oportunidade de se vestir de terno e gravata na sua vida regular. Eles nunca teriam a oportunidade de vestir uma roupa que é considerada na nossa cultura como de alguém importante, né? De pessoas, né, em posição mais elevada, né, que usam terno, gravata ou roupas mais formais. E eu vejo nessas pessoas pegando o cargo de pastor ou de obreiro e usando isso como uma oportunidade de estar em uma posição de destaque que na sua vida normal ele não teria. Mas o que seria isso se não o orgulho sendo praticado? O que seria isso não simplesmente o orgulho? Né? De você querer destoar ou querer parecer estar em uma posição maior do que o dos outros. Cuidado, Jesus diz, cuidado com os escribas que gostam de andar com estas vestes, que colocam sobre ele um cargo, uma posição de maior importância. E ele continua, muitos apreciam as saudações nas praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Apreciam saudações, apreciam as primeiras cadeiras, os primeiros lugares. Resumindo, são pessoas que estão atrás de destaque. Elas buscam o reconhecimento das outras pessoas. Elas estão atrás do aplauso. Elas buscam estar em destaque para que possam ser vistos e reconhecidos por isso. E mais uma vez, irmãos, vamos encontrar muitos exemplos nos nossos dias. Religiosos que são muito mais conhecidos pelo seu extenso número de seguidores em redes sociais do que seu trabalho na igreja local. Da mesma forma que nós podemos aplicar isso para a nossa vida como membro, onde membros são extremamente ativos nas plataformas de mídia, mas pouco fazem ou servem aos seus irmãos na comunidade local. E por que isso acontece? Por causa do orgulho. Porque nas redes sociais é mais fácil de você obter seguidores ou ter algum tipo de reconhecimento. O resultado lá é mais rápido. Além de ser muito mais fácil esconder quem somos de fato. Esconder as nossas imperfeições, esconder os nossos erros, esconder os nossos fracassos. Lá é mais fácil nós sermos os hipócritas do que é dentro da comunidade local, quando você serve no dia a dia, onde você conhece as pessoas intimamente. Nós temos que ter muito cuidado com o orgulho, irmãos. Nós temos que sempre analisar o nosso coração de maneira sincera e vasculhar se não há atitudes em nós que possam estar nos levando a essa busca de reconhecimento, de ser aceito pelos outros, ou de estarmos buscando algum tipo de glória, reconhecimento ou mérito pessoal. Qual a sentença de Jesus em relação à atitude orgulhosa dos escribas e fariseus no Evangelho de Lucas? Estes sofrerão juízo muito mais severo. Isso também é dito em Mateus, mas ai de quem é responsável pelas pedras de tropeço. Ai deles. O orgulho é inevitável. As pedras que podem levar verdadeiros discípulos a se distanciarem do caminho correto são inevitáveis. Jesus está ensinando aos seus discípulos a não achar estranho a oposição do mundo em relação a todo aquele que está unido com ele. Jesus mesmo declarou que a oposição ela é inevitável. Bem-aventurados os perseguidos em meu nome. Por outro lado, eles também recebem a garantia que no fim a justiça será feita. E toda atitude orgulhosa será condenada. Toda oposição, toda perseguição, todo pecado receberá a devida recompensa condenatória. E por conta disso, pelo orgulho ser
Um pecado praticado por ser condenado, por ser cometido por indivíduos que estão alinhados com um mundo que vive em oposição e rebelião contra Deus, que para os verdadeiros discípulos só pode haver uma atitude a ser praticada. O orgulho precisa ser lançado fora da nossa vida. Versos 8 e 9. Se a sua mão ou seu pé leva você a tropeçar, corte-o e jogue fora. Pois é melhor você entrar na vida manco ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés ser lançado no fogo eterno. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o e jogue fora. Pois é melhor você entrar na vida com um só dos seus olhos do que tendo os 2 ser lançado no inferno de fogo. Nós não podemos esquecer, todo este ensino de Jesus aos discípulos possui início na discussão orgulhosa que eles estavam tendo sobre quem seria o maior no reino. É disso que se trata. Este é o ponto principal que nós sempre temos que lembrar aqui. O que muda nos versos 8 e 9? O que muda é que Jesus deixa de apontar para o mundo, para apontar para aqueles que estão identificados com o mundo e seu orgulho, esses que fazem aqueles que desejam seguir o Messias se desviar por meio das pedras que eles deixam pelo caminho, e ele passa a mostrar aos seus discípulos que eles mesmos podem passar de vítimas para agressores, se eles não agirem de maneira radical contra esse tipo de pensamento que foi demonstrado no início, no primeiro versículo do capítulo 18. Então essa mudança na forma de tratar os discípulos de possíveis vítimas para possíveis agressores fica bem mais claro quando nós vamos para o texto original ou para algumas outras traduções. Aqui que eu estou usando, a Nova Almeida atualizada, ela deixou de expressar uma conjunção continuativa que há lá no original. Você encontra essa conjunção na ARA ou na NVT, por exemplo. Essas traduções que eu citei, elas iniciam aqui o verso 8 com um importante portanto. O orgulho é inevitável, o orgulho é praticado, é condenado, portanto, ou seja, para que vocês não façam parte deste grupo que lança pedras de tropeço, que fazem verdadeiros discípulos saírem do caminho correto, lidem com o orgulho de maneira radical. Jesus praticamente repete aquilo que ele já havia ensinado lá no Sermão do Monte, quando ele tratou do adultério. Não sei se vocês lembram lá, nós já vimos esse texto em Mateus 5, versos 27 a 30, ele diz: vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, todo o que olhar por uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque e o jogue fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora, pois é preferível perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Cristo está ensinando que literalmente devemos fazer isso? Cristo está dizendo que se nós nos sentirmos atraídos, cobiçando algo com os olhos, é melhor arrancar os olhos do que cometer o pecado? É isso que Jesus está falando? Se fosse, nós estaríamos aqui um monte de pessoas com deficiência física, né? Certamente nós já teríamos arrancado braço, perna, olho, né? Era uma loucura. É claro que não, né, irmãos? Jesus ele está ensinando aqui aos seus discípulos que é necessário uma atitude radical contra o pecado na nossa vida. Significa que se o seu computador lhe leva a pecar, taque o computador na parede. Se o seu celular leva a pecar, abandone o celular. É nesse sentido. Seja radical na luta contra o pecado. Corte. Se você se vê fazendo fofoca com as suas amigas quando vocês se encontram no final de semana, pare com esses encontros. Não vá mais. Lute de maneira radical. Por quê? Porque o orgulho precisa ser lançado fora. Precisa ser algo radical. Nós temos que tratar isso de maneira séria. É isso que Jesus está ensinando a eles. Nós devemos fazer isso porque o orgulho é inevitável por conta da nossa velha natureza. O pecado ainda insiste em nos atrapalhar. E porque se ele for praticado, será condenado. O orgulho e o orgulhoso serão lançados naquilo que o próprio Cristo chama, aqui no texto, de fogo eterno.
E eu quero que você perceba no texto que fogo eterno no verso 8 e inferno de fogo no verso 9 estão sendo usados aqui como o oposto para a expressão entrar na vida. É o oposto. Entrar na vida, dentro aqui do contexto, significa entrar no reino messiânico. Significa estar na presença de Deus eternamente. Portanto, a condenação, o oposto de entrar na vida, é estar longe da vida. É ser impedido de entrar. Ser impedido de estar com o Messias no seu reino eternamente. Portanto, irmãos, se estamos unidos ao Messias e ao seu reino, nós precisamos lutar radicalmente contra o orgulho. E reparem como tudo isso nos leva, de maneira lógica, para o que diz o início do verso 10, que é o próximo texto que nós veremos semana que vem. Como essa luta contra o orgulho nos leva exatamente a esse ponto. Fiquem atentos para não desprezarem nenhum desses pequeninos. Qual a fonte do desprezo, irmãos? O que há lá no início, lá dentro do coração, que nos leve a desprezar uma pessoa? O que seria senão o orgulho? O orgulho que nos engana e que nos faz pensar de que nós somos melhores do que os outros. E é por conta disso que nós vamos olhar para uma pessoa e dizer que aquela pessoa é digna só do meu desprezo. Desprezar é desdenhar, é considerar o outro como alguém sem utilidade, como uma pessoa inferior. Você tem falta de apreço por alguém, falta de estima por aquela pessoa. O que nos levaria, irmãos, a desprezar alguém, senão o orgulho? E eu não tenho nenhuma dúvida, irmãos, que a atitude que mais precisa ser lançada fora na vida cristã, em especial na vida dentro do corpo da igreja local, na vida da congregação, é o orgulho. O orgulho precisa ser lançado fora de maneira radical, como Cristo nos ensina aqui. Porque na igreja, irmãos, nós somos chamados a considerar o outro como superior a nós mesmos. Como nós cumpriremos esse mandamento sendo orgulhosos? Como eu vou considerar o irmão superior a mim se eu for alguém orgulhoso? Como que eu vou desejar servir ao invés de ser servido se eu for alguém orgulhoso? Como que eu vou orar e buscar contribuir pessoalmente para o crescimento espiritual de outro se eu for alguém orgulhoso? Como que eu vou orar pelos outros e não por mim mesmo se eu for alguém orgulhoso? Como que eu vou ofertar do meu tempo ou ofertar dos meus recursos em favor de outra pessoa, em favor do crescimento espiritual dos outros? Para que tudo isso possa acontecer, você vai ter que travar uma guerra pessoal contra o orgulho na sua vida. Porque o orgulho é inevitável e faz parte dessa nossa natureza pecaminosa. Mas os crentes são chamados a fazer guerra contra isso, a lutar de maneira séria, de maneira radical, de não deixar que esse sentimento que nós temos naturalmente de nos colocar acima dos demais, nós temos uma visão elevada de nós mesmos. A gente vê isso claramente, irmãos. Antes de Cristo, você sempre ia querer sair vencedor de uma discussão. Eu estou certo. Eu sou o dono da verdade. Eu é que sei. Mas em Cristo nós sabemos que essa não é verdade. E por toda a Escritura, nós vamos ler as consequências do orgulho. Você tem Provérbios, por exemplo, no capítulo 16, versos 18 e 19, que ele nos diz: antes da ruína vem a soberba. E o espírito orgulhoso precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os orgulhosos. Nós já vimos, Satanás ele foi expulso do céu por causa do seu orgulho. Ele teve a audácia orgulhosa e egoísta de querer tomar o lugar de Deus
entre aquele que reina sobre o universo. Orgulho sendo praticado, mas nós já sabemos a sua condenação. Satanás será lançado no inferno no julgamento final de Deus. O orgulho impede muitas pessoas de buscarem a Cristo como seu Salvador pessoal, porque nós, naturalmente orgulhosos, nos recusamos a admitir o próprio pecado, que nós somos maus, que nós não podemos fazer nada pelos nossos próprios esforços para merecer a vida. Esta tem sido a pedra de tropeço para muitas pessoas. Nós não devemos ter orgulho de nós mesmos. O que nós dizemos sobre nós mesmos não significa nada diante de Deus. O que você acha de você mesmo não significa nada diante de Deus. É o que Deus diz sobre nós que faz a diferença. O que Deus diz sobre nós. Orgulho é dar para nós mesmos o crédito por algo que Deus realizou. Orgulho é dar a nós mesmos a glória que pertence só a Deus. Orgulho é, em essência, louvor próprio. E mais uma vez, irmãos, eu caio no contexto do evangelicalismo, porque eu vivi nesse meio. E eu cansei de ouvir pastores se orgulhando no final de um culto, porque tinha uma fila de gente querendo a oração dele. Ou de ficar contando quantas almas eu salvei para Jesus. Tinha essa pergunta naquele meio que dizia: quantas alminhas você já salvou para Cristo? Se orgulhando de algo que é Deus quem faz. Nada daquilo que nós realizamos neste mundo seria possível se não fosse Deus nos capacitando e Deus nos sustentando. Esse tipo de orgulho arrogante é totalmente contrário ao espírito humilde que Deus procura. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Qual o significado de pobreza espiritual? São aqueles que reconhecem a sua falência espiritual, a sua falta de habilidade, a sua falta de capacidade de se aproximar de Deus se não fosse pela graça. Já os orgulhosos, eles estão cegos no seu orgulho. E eles acham que não precisam de Deus. Ou pior ainda, é aqueles que acham que Deus deve aceitá-los do jeito que são, porque eles merecem ser aceitos. Essa postura orgulhosa de Deus reflete, irmãos, diretamente na nossa postura com os outros. Se nós nos humilharmos diante de Deus, reconhecendo o próprio pecado, em humildade reconhecendo que tudo que somos, tudo que temos vem do alto, então a minha maneira de olhar para os demais vai ser sob essa perspectiva. A perspectiva do favor divino. O que eu teria melhor do que os outros? O que eu teria de melhor do que as pessoas lá fora? Como eu poderia desprezar alguém se eu mesmo, um ser imperfeito e pecador, não fui desprezado por um Deus que é santo e perfeito? Como eu poderia desprezar alguém? Quem quer que seja. E aí muita gente se ofende. Porque vocês evangélicos dizem que o assassino, aquele psicopata que está preso, que se ele se arrepender e se converter, ele vai ser salvo. E a minha vozinha não vai ser porque ela não creu em Jesus, tão boa que era. Orgulho. É o orgulho que nos leva a esse tipo de pensamento. De achar que nós somos melhor do que os outros. De nós querer fazer o padrão moral de quem merece e quem não merece ser salvo. Mas quando nós entramos na perspectiva da graça, onde todos estamos no mesmo barco, pode haver uma diferença de nível de moralidade, uns mais imorais do que os outros, mas todos pecaram. E todos estão destituídos da graça de Deus. Não há nenhum que faça o bem. Nenhum único sequer. E é por isso que o orgulho e as pedras de tropeço, que são produzidas por um mundo orgulhoso e pecador, são inevitáveis. Entretanto, todo orgulho praticado, que leva ao desprezo, ao desvio, que leva verdadeiros discípulos de Jesus ao pecado, será devidamente julgado e condenado por Deus.
E é por conta disso que os discípulos do Messias precisam ter uma atitude radical contra o pecado. Em especial, nesse texto que vimos hoje, contra o orgulho. O orgulho precisa ser lançado fora das nossas vidas. É isso o que Jesus espera de nós. Então, para encerrar, irmãos, vamos sintetizar rapidamente o que Jesus ensinou até aqui nesse quarto discurso. Jesus inicia aqui esta porção de ensino ao grupo dos seus discípulos depois de uma discussão que eles travaram sobre quem seria o maior no reino do Messias. Jesus então afirma que os seus seguidores, estes que são os moradores deste seu reino, eles precisam se tornar humildes como criança. Disse ainda que aqueles que recebem esses pequeninos, os verdadeiros discípulos que pertencem a ele, na verdade recebem ao próprio Cristo, por tamanha força da identificação que Cristo tem com aqueles que Deus lhe deu. E que aqueles que os rejeitarem, fazendo eles tropeçarem, sofrerão as consequências disso. Com palavras duras, Jesus diz que seria melhor a morte física antes de cometer tal pecado, antes de receber o juízo correspondente que é eterno. Depois, Jesus informa que as coisas que fazem o povo de Deus tropeçar são inevitáveis. São inevitáveis por conta da rebelião de um mundo que vive em oposição contra o Senhor. Entretanto, nenhum ato pecaminoso ou orgulhoso passará sem a devida e justa retribuição. Os discípulos precisam estar atentos, porque fracassar em lidar contra o pecado e o orgulho de forma radical pode demonstrar que, ao invés de estarem identificados com Cristo, vocês estão identificados com o mundo e, portanto, sujeitos ao fogo eterno do inferno. Então, a forma, irmãos, como lidamos com orgulho expõe a nossa real identificação. A forma como nós lidamos com orgulho na nossa vida expõe a nossa real identificação. Se nós travarmos uma luta, uma verdadeira batalha pessoal contra esta atitude pecaminosa, nós nos identificamos com aquele que veio para nos livrar do nosso pecado. Entretanto, se nós falharmos, quando nós agimos de forma orgulhosa, quando nós desprezamos as pessoas, isso apenas demonstra a nossa identificação com o mundo. Um mundo que vive em oposição a Deus e a sua palavra. Então eu encerro aqui com uma reflexão pessoal. Como tem sido a sua luta contra o pecado e o orgulho? Pense nisso por um instante, porque a resposta dessa pergunta pode lhe dizer onde está o seu coração hoje. Unido ao Senhor ou unido a este mundo orgulhoso?